Olá, concurseiro, olá, concurseira. Mais um encontro para falarmos de temas extremamente relevantes para você, para a sua prova. Preste atenção nessa manchete. Era uma vez a transposição do velho Chico. Tema recorrente em nosso país, né? Hoje, concurseiro, então, vamos tratar deste tema que é muito caro para o Brasil. A transposição do Rio São Francisco. É caro pelo seguinte, este tema é antigo, vem lá do Império e até hoje não se concluiu. E nos últimos tempos veio uma promessa que esse problema seria resolvido. E a revista Piauí de dezembro, número 75, fez uma longa matéria sobre esse tema. Estou citando a revista Piauí por ser uma matéria mais densa, mais complexa, mais longa, mas ele tem aparecido constantemente, jornais e revistas semanais, jornais diários, sempre o Rio São Francisco e sua transposição é comentada. Perfeito? Mas olha só, para nós falarmos da questão da transposição do Rio São Francisco, é muito importante nós entendermos o contexto geográfico que ele está inserido, até para que se vier ser tema de uma redação, você consiga dominar por completo. E quando nós falamos de lugares, de regiões, de áreas, de estados, é sempre importante nos localizarmos em um mapa. Eu quero começar, então, com este mapa do clima da região Nordeste. Vamos lá, me acompanhe. Olha só, você está observando aí o mapa de clima. E, em tese, numa determinada classificação, o Nordeste tem 3 climas. O tropical úmido, você percebe que o tropical úmido atinge toda a área litorânea, ok? E o tropical, que tem o interior. E ali perto da região litorânea também tem uma mancha do tropical. Mas a maior parte do Nordeste tem o quê? O semiárido. Tira uma fotografia mental aí desse mapa, concurseiro, concurseira. O semiárido, a maior parte do Nordeste está inserido neste tipo de clima. Então, quando você faz essa análise, percebeu que grande parte do território tem o chamado semiárido. Entenda aí por semiárido, chuvas distribuídas de maneira irregular. Não chega a ser um deserto, está longe de ser um deserto. Olha só, chove nessa região mais de 500 milímetros por ano. Se você for pensar, não é pouca coisa. O problema é que chove tudo de uma vez só. Então, a população acaba sofrendo. Interessante isso. No Nordeste existem apenas 3% da água potável de todo o Brasil. 3%. Perfeito? Vamos imaginar que fossem 100 litros, apenas 3 estaria na região Nordeste, que concentra 9 unidades federativas do nosso país. O Rio São Francisco, concurseira, concurseiro, concentra 63% da oferta hídrica da região. Só lembrando de um detalhe, o Rio São Francisco atinge a região Nordeste, ele não nasce na região Nordeste, ele não tem suas nascentes nessa área. As nascentes do Rio São Francisco estão no Sudeste, onde tem chuvas distribuídas de maneira regular o ano inteiro, portanto, mantém esse rio de forma perene todo o ano, ou seja, com água. Outro dado que você deve relacionar ao que eu acabei de falar em relação a essa distribuição de água, em relação ao clima. 10 milhões de sertanejos aproximadamente vivem da agropecuária. Portanto, eles são vulneráveis à estiagem. Concurseiro, concurseira, se eu olhar o número isolado, 10 milhões é muita gente, é um número assustador. Mas quando eu comparo com os mais de 190 milhões que existem em nosso país, é pouca gente, ok? Está menos de 5%. Portanto, entende-se que é um problema
fácil, possível de ser resolvido. É um número muito pequeno de pessoas que o Estado pode trabalhar para solucionar os seus problemas. Portanto, não pode se colocar a culpa na questão do clima, perfeito? Até aí, fazendo uma relação mais ampla, o ano de 2012 comemorou-se o centenário de nascimento de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, o que popularizou a música O Asa Branca. O Asa Branca é um pássaro que sai da região da seca quando vem o período da estiagem. Pelo seu instinto, ele sabe que isso vai acontecer. E em alguns momentos, até eu questiono a música, porque ele coloca o sertanejo como vítima. E nós nos colocarmos como vítima em relação à natureza é um pouco complicado, porque a natureza não funciona nos padrões de raciocínio humano. Essa questão pode ser cobrada numa prova que cobre filosofia, questionando natureza e ser humano. Concurseiro, concurseira, veja isso. Só no ano de 1994 é que o projeto da transposição do Rio São Francisco saiu do papel. Só 94. E essa é uma ideia, esse é um projeto que vem lá do Império. E estimava-se lá em 1994 que a transposição desse rio iria custar em torno de 5 bilhões a sua construção. 5 bilhões, pouquíssimo dinheiro, considerando mais ou menos 10 milhões de pessoas, atingindo praticamente os 9 estados. Pouquíssimo. Mas, olha só, em 2012, depois de se gastar 3,5 bilhões, ou seja, a maior parte, nem a metade da obra foi concluída. Apenas 40%. O problema sério que o Brasil tem quando estabelece um projeto. Não cumpre metas, sempre se gasta mais. Quem será que está errado nesse sentido? A empreiteira que fez a conta? Pense nisso. Os engenheiros que fizeram a conta e não sabiam estimar quanto ia se colocar de concreto, quanto iria se colocar de ferro, não se estimaria os problemas possíveis que aconteceriam e a partir daí fazer um orçamento mais palpável, com menos erro. Vale a pena pensar nisso. O Brasil vem questionando isso, principalmente por causa da Copa e das Olimpíadas. Perfeito? Você vai ver que essa questão de orçamento estourar, de problemas, vai permanecer por muito tempo discutido em nosso país, principalmente por causa desses dois eventos, Copa e também as Olimpíadas. Vamos lá. Um novo orçamento já está estimado para a conclusão dessa obra. Mais ou menos 8,2 bilhões. E se transferiu para 2015 a conclusão. Então errou-se aí, não só no valor e no tempo. Mas não é um milhão aqui, 1 milhão ali, um mês aqui, um mês ali. É mais do que o dobro e o tempo também aumentou mais do que o dobro. Isso é uma coisa que nos faz pensar em relação à administração pública e pode ser cobrado na questão de prova. Guarde isso, concurseiro, concurseira, aqui a título de informação para que você não seja pego de surpresa. O nome oficial do projeto é Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Perfeito? Este é o nome completo para se fazer a transposição do Rio São Francisco, o nome completo do projeto. O projeto enfrenta ainda resistência em relação ao seu traçado, concurseiro ou concurseira. Por quê? Muitos políticos querem aqui, querem acolá. É mais ou menos como as estradas do nosso país. Faz uma relação aí. Se você notar, as nossas BRs fazem curvas absurdas, em vez de seguir o seu sentido original. Por quê? Você sabe que um meandro em uma estrada
aumenta o seu custo, porque a torna mais longa, mais concreto, mais asfalto, mais ferro e assim por diante. O mesmo acontece com a questão do São Francisco. Outros querem, outros não querem, outros querem que ela siga um trajeto que passe perto de determinada fazenda, de determinado núcleo político. Então, este é outro problema que o Brasil enfrenta. Então, eu fiz a relação aí entre essa canaleta que carregará a água do rio com as estradas, mas ela é perfeitamente plausível, é perfeitamente concreta. Muitas estradas do nosso país não precisavam seguir o rumo que elas seguem. Automaticamente, nós vamos perceber que a transposição do rio vai ter esse mesmo problema. Acompanhe comigo agora essa matéria que ilustra um pouco do que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Milhões de pessoas com sede, solo seco, esturricado. É difícil viver aqui, né? Os animais morrem por conta da falta d'água. A Esperança navega num rio abundante e no canal que vai levar água para 390 municípios no meio do sertão nordestino. O Comando de Engenharia do Exército já fez a parte dele. Concluiu o canal de 4 quilômetros que vai captar água do Velho Chico. Investimento de 121 milhões de reais. Analisamos muito bem os projetos, nos antecipando aos problemas que tem. Colocamos os meios necessários para a obra. O canal entregue hoje é um pequeno trecho do projeto que começou no governo Lula em 2007. O eixo norte começa em Cabrobó, no interior de Pernambuco, e percorre 402 quilômetros até São José de Piranhas, na Paraíba. O eixo leste, também em construção, começa em Floresta e terá 287 quilômetros até Monteiro, na Paraíba. Toda a transposição do São Francisco foi dividida em 14 lotes. A maior parte ficou com os consórcios das construtoras. O trecho de responsabilidade do Exército é o mais adiantado. O avanço é 3 vezes maior que o das empreiteiras no eixo norte. O nosso entendimento é que essas coisas deviam estar ocorrendo simultaneamente. A impressão que está se dando é que vai ser sucessivamente. Então vai se acabar uma coisa, vai começar outra. Então perde-se tempo. Poderia, nesse momento, já estar acontecendo obras em diferentes áreas que vão receber toda essa água. Para o Ministério da Integração, o atraso das obras por parte das empreiteiras se dá pela diferença do que foi acertado nos contratos e a realidade encontrada na região. Nós temos casos que teremos que punir empresas, né? E nós estamos abrindo processos investigativos para isso. E temos outros casos que tivemos e temos que admitir problemas, né, em relação ao projeto básico que aí não nos permitiu concluir a obra no prazo estabelecido. Quando as outras obras do canal estiverem prontas, esta área de aproximadamente 480 campos de futebol vai se tornar um imenso reservatório com capacidade para 15 bilhões de litros d'água. Esperança que vai sair deste lugar para 12 milhões de nordestinos que vivem na seca. Às vezes não tem água nem para beber, nem para comer, fazer a comida. Por o que eu passei, eu não quero que ninguém passe. Concurseira, concurseiro. Interessantes essas imagens. Se tiver a chance, procure mais na internet que existem para que você estude esse tema. Mas nesse projeto, 1% das águas do Rio São Francisco serão desviadas para outros rios que secam durante a estiagem. Lembra que eu falei para você lá no início que as chuvas no Nordeste são distribuídas de maneira extremamente irregular? Chove tudo de uma vez só e depois vai ficar meses sem chover, portanto, alguns rios vão secar. Esse 1% é aproximadamente, concurseiro e concurseira, 26 mil metros cúbicos por segundo. É insignificante, é pequeno, portanto, entende-se que não é um dano ambiental. Muitos defendem, é claro que outros não. Se completo, concurseira, concurseiro, esse projeto vai atender mais de 10 milhões de pessoas na região, em 391 municípios. Só para você ter uma ideia de quantos municípios são em diversas unidades federativas, o estado do Paraná tem 399. E esse projeto vai atender vários, não é apenas um estado ou uma unidade federativa. Dados importantes que você deve guardar.
O projeto está dividido em 2 longos trechos que somam aproximadamente 620 quilômetros e em 16 lotes que foram licitados de maneira individual, como se fossem fatiados. Concurseiro, olha só. A exceção está nas chamadas tomadas d'água, que ficaram a cargo da Engenharia do Exército, próxima à barragem de Sobradinho, em Cabrobó. Por que o Exército nessa região? Também uma questão estratégica que você deve pensar. Essa área aí está o chamado polígono da maconha, um problema sério para o nosso país. Então, o governo entendeu que seria melhor colocar o Exército na área em vez de uma empreiteira, porque se tivesse uma empreiteira seria necessário o quê? Uma empresa de segurança. Então já coloca o Exército, que automaticamente ele tem condições de fazer a segurança na área. Resolução de questão. Concurseiro, preparei uma questão sobre esse tema que acabamos de tratar para ajudar no entendimento como que as bancas pensam na hora de elaborar alternativas sobre isso. Vamos a ela então? Veja lá. Entre o final de setembro e início de outubro, Dom Luiz Flávio Cápio, bispo de Barra, Bahia, fez greve de fome. Abre aspas. Eu fiz aquilo com o coração, fecha aspas. Disse o religioso, o gesto de repercussão nacional foi um protesto contra. Olha que interessante aí, concurseira. A banca se inspirou numa informação que saiu, que foi publicada em todos os jornais e revistas de nosso país sobre a greve de fome de um religioso. Eles pegaram o tema geral. A partir deste ponto, eles elaboraram alternativas. Aqui vai ficar fácil porque a gente está falando do Rio São Francisco, da transposição. Mas essa questão apareceu jogada no meio da prova. E olha, quem não estava atento, veja como a pessoa ia se confundir. Perfeito? Faz essa separação. Eu afirmei que está fácil porque você sabe que nós estamos falando da transposição do Rio São Francisco. Mas se imagine que você pegou uma prova e você não estava falando, você não vinha discutindo esse tema. Então vamos lá? Olha o que diz a alternativa A. O assassinato de religiosos católicos no interior da Amazônia. Esse tema foi muito discutido em nosso país, a questão do assassinato de religiosos na Amazônia. Mas este religioso em específico está relacionado à região Nordeste. Se você não soubesse desse fato, você ia marcar a alternativa A, porque ela não é falsa, ela é verdadeira, mas não em relação ao enunciado que nós estamos vendo agora. Perfeito? Veja o que diz o enunciado da B. O corte de verbas para combater a mortalidade infantil no Nordeste. Tem 2 problemas aí. Primeiro, nós não sabemos se tem o corte de verbas e sabemos que tem mortalidade infantil no Nordeste. Aqui, e o que tem a ver o religioso que foi citado acima? Será que ele fez greve de fome em relação a esse fato? Você tinha que estar antenado. E podemos afirmar com certeza que essa não é a questão verdadeira. Letra C. Note que esse enunciado também tem tudo a ver com o nosso país. A prisão de líderes do MST no Pará e em Goiás. Esse fato aconteceu. São questões verdadeiras, mas não relacionados ao enunciado. Perfeito? E o que diz a letra D? Olha ali. A transposição das águas do Rio São Francisco. Se você vinha acompanhando, quem fez, por exemplo, essa prova, estava acompanhando o noticiário, vai ver que esse religioso fez sim greve de fome em relação a isso. E eu lembro também até que o presidente Lula foi encontrar, conversou com ele, tentando demovê-lo desta atitude. Por quê? Olha aqui que interessante esse ponto. Um religioso, ok, faz greve de fome acusando
que a transposição causará um dano ambiental. Isso dá muita manchete. Isso chama muita atenção por vários aspectos, tanto os ambientalistas quanto o pessoal ligado à religião. E isto causa o quê? Um problema político. Perfeito? Então, a questão D está correta, mas vamos ver por que a E não está. Avanço de seitas evangélicas no Norte e no Nordeste. Se você vem acompanhando notícias sobre a questão evangélica e católica, você vai notar que essa notícia também é comum, tanto na página do IBGE como em revistas e jornais. Os católicos vêm diminuindo em número e os evangélicos vêm aumentando, mas não cabe a questão da greve de fome. Portanto, nós ficamos com a letra D, ela era a correta neste caso. Concurseira, concurseiro, tem uma dica de estudo importantíssima para você estudar também o nosso país e referente ao tema que nós acabamos de ver. Olha só, é um livro do professor Aziz Absaber, Os Domínios da Natureza no Brasil, perfeito? Da editora Ateliê Editorial. Esse livro é primordial. Eu vou fazer questão de ler apenas um trechinho do que existe na aba. Me acompanhe. Nesta obra, o grande geógrafo analisa a magnitude espacial e territorial do país e, com competência, capaz de subsidiar os planejadores éticos e homens honestos e instrumentalizar professores e alunos de todos os ramos do conhecimento. Olha só, de todos os ramos do conhecimento. Este livro, então, é primordial para você que está se preparando para um concurso público, porque sempre vai ter questões sobre o nosso país, não só em relação à questão física, por exemplo, vegetação, clima, ou mesmo o Rio São Francisco, como relacionado à população. Me despeço aqui, desejando a você ótimos estudos e uma excelente prova.